Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou trazer 10 dicas para você potencializar a sua carreira. Mas na verdade, antes de começar, eu tenho uma dica número 0, que é a seguinte: você não precisa seguir todas as dicas que você vê pela internet não, tá? Então pega o que funciona para você daqui e vamos que vamos. Dica número 1, desapegue de rótulos. Essa dica aqui eu aprendi na época da faculdade. Eu me formei em engenharia elétrica e eu vi muita gente deixando de lado oportunidades bem interessantes porque não tinha o título de engenheiro, e sim de analista. Mas acontece que no início da carreira você não tem experiência, então você é facilmente substituído. Então quer dizer que nessa hora o teu principal objetivo é se tornar um profissional indispensável. Então nesse momento não interessa salário, não interessa título, o que interessa é você tentar se posicionar na empresa que vai te trazer as experiências mais interessantes para a carreira. Claro que se você puder juntar um bom título com um bom salário, uma boa experiência, esse é o melhor dos mundos, tá? Mas se isso não for possível, saiba priorizar. E a prioridade é você criar a melhor experiência. Dica número 2 é faça. Faça agora, erre rápido e adquira essa experiência o quanto antes possível. Às vezes a gente trava porque a gente tem medo de errar, de fazer alguma coisa errado, de não dar tão certo. Mas o que a gente não sabe quando a gente está começando é que o cara que é sênior, ele não é sênior porque ele sabe tudo, ou porque ele se preparou perfeitamente e já entrou no mercado mandando ver. Não, ele é sênior porque ele errou muito e ele aprendeu com esses erros. Ele aprendeu tanto a ponto de agora ele conseguir entender o que vai dar errado, porque ele já cometeu aquele erro no passado. Então o erro é o que vai te moldar como profissional, não tenha medo de andar ali lado a lado com ele. Claro que não deixe de lado a nossa próxima dica, que vai ser importante para você gerenciar isso. Próxima dica é a seguinte: foque em entender o problema antes de colocar a mão na massa. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa que não dá muito certo é porque a gente deixou de lado essa etapa que é muito importante. O maior uso do tempo do programador é exatamente pensando sobre a solução e não codificando de fato. Então faça isso não só para o código, né? Pensa antes de começar a criar o código, mas também saiba a regra de negócios para você saber se aquilo que você está fazendo vai atender o que tem que ser feito, né? Então pensa bastante sobre isso antes de começar, assim você vai evitar erros e você vai conseguir também entregar as coisas mais rápido. A próxima dica é a seguinte: não se desespere quando você travar. Isso vai acontecer. Todo programador já passou ali por horas tentando buscar um bug e aí no final das contas viu que era um errinho muito bobo, ele perdeu horas e se achou ali um impostor, né? Isso acontece, isso é normal, não se desespere nesse momento. A essência do programador é o desafio, e você só erra quando você está sendo desafiado. Se você começou a perceber que não está errando tanto, que está tudo muito fácil, talvez você tenha ficado aí na sua zona de conforto. Então, não deixe que isso aconteça, busque sempre novos desafios, mas cuidado, porque vai ter horas que você vai querer jogar o computador da janela, não faça isso. A próxima dica é a seguinte: não fique correndo atrás do framework da moda. Existem casos onde você vai precisar aprender aquele framework ali correndo para aproveitar alguma oportunidade, mas se isso acontecer, não deixa de lado a base, porque é a base que vai te permitir pular de um framework para o outro com muita facilidade. Isso não quer dizer que você tenha que ficar pulando de um framework para o outro, pelo contrário, você vai poder adotar algum framework com facilidade quando for necessário. Então foca em aprender bem a base. Se precisar de um framework, tenta ficar com um framework e não ficar mudando toda hora, porque o maior erro que tem por aí é a galera ficar de olho em números, principalmente quando eles estão subindo. Esse framework aqui tem muitas vagas, e no final das contas você vai ver que o framework que você sabe tem tipo, sei lá, 10 mil vagas e o outro tem 20 mil vagas. Tecnicamente não faz diferença, você só precisa de uma vaga, então foca em um, fique bom nesse um, não fique pulando de framework em framework. A próxima dica é sobre como cobrar. Muita gente me pergunta quanto que eu devo cobrar por hora, e acontece que tem a hora de você cobrar por hora e tem a hora de você cobrar por valor. Então no início da tua carreira, cobrar por hora vai fazer muito sentido, só que com o passar do tempo, com ganho de experiência, você vai ver que o tempo que você usa para criar as mesmas coisas, para entregar o mesmo resultado, vai diminuir muito. E aí ou a sua taxa hora vai ter que ser astronômica, ou vai fazer muito mais sentido você cobrar pelo valor que você está entregando. Essa dica aqui é muito importante, tá? Essa dica é: invista em você, invista no seu ambiente.
Muita gente fica tentando buscar ali todas as alternativas mais baratas ou de graça e acabam negligenciando aí o seu potencial, negligenciando a sua produtividade. Então invista numa boa tela, que tem um bom tamanho, numa boa cadeira, porque você vai ficar horas ali sentado programando. Em algum momento o teu computador pode se tornar um gargalo, então é hora de investir nele. O seu teclado talvez possa fazer uma diferença para você conseguir ser mais produtivo, então invista nesse tipo de coisa. E se você encontrar também um software que você identifica que vai te trazer um valor, que vai te tornar mais produtivo, que você vai conseguir fazer mais coisa e ele for pago, pague, sem dor na consciência, tá? Toda empresa precisa de investimento e a sua carreira é a sua empresa. Mas eu preciso fazer um disclaimer aqui, tá? Talvez, nesse momento, você não consiga investir nesse tipo de coisa, tá tudo bem, não deixa que isso te impeça, tá? Usa aquele computador que você tem, aquela cadeira que você tem para você começar e assim poder ir evoluindo a ponto de poder investir nesse tipo de coisa. Então a próxima dica é a seguinte: não siga tudo que eu falo. E quando eu falo eu aqui, eu me coloco como criador de conteúdo. Você vai ver aí pela internet um monte de palavras-chave que você precisa dominar, você precisa saber se você quiser ser um programador de verdade. Eu também sou responsável por isso, que de vez em quando eu vou fazer algum vídeo falando algo desse tipo, mas isso não é para todo mundo. Às vezes, você não é o público-alvo daquele conteúdo ali. Por exemplo, saber design patterns, saber testes, são coisas importantes no mundo da programação. Mas se você está começando e não sabe isso, não é um problema tão grande assim, você vai ter tempo de aprender. É sempre bom começar certo, com as melhores práticas, mas se isso estiver te travando, te paralisando, deixa isso um pouquinho para depois. A próxima dica é para você tentar entender o seu perfil, o que você quer. Às vezes é muito difícil chegar a essa conclusão, mas se você descobrir, segue nessa direção e não olha para trás. Você vai descobrir muita coisa aí no caminho, então é importante você não desviar o foco e não seguir o que as outras pessoas falam que é o que vale a pena. Se eu tivesse seguido o que as pessoas mandavam fazer, eu teria feito algum concurso público e estaria altamente infeliz. E a dica número 10, acho que é a dica número 10, não sei se eu perdi a conta, é aprenda inglês. Todo desenvolvedor tem um potencial global, afinal de contas, programação é igual em todo lugar do mundo. Então não saber inglês não é uma opção nessa profissão, porque isso vai te impedir de acompanhar as últimas tendências. Vai tirar também a oportunidade de você pegar um job em outro lugar do mundo, e hoje com a popularização do trabalho remoto, saber inglês nunca foi tão importante. O que leva a gente para a dica bônus, tá? Não se limite ao mercado brasileiro. Tem muita vaga interessante aí fora. Como eu falei, trabalho remoto também hoje é uma realidade. Imagina só, morando no Brasil, ganhando em dólar, isso seria muito legal. Dá para fazer isso não só com emprego comum assim, ou com a criação de produtos. E essa dica aqui é exatamente para esse cenário principalmente. Eu vejo muita gente criar um produto pensando só no mercado brasileiro. Se você colocar esse produto em inglês, globalizar esse produto, colocar ele para o mercado global, você aumenta as suas chances de adquirir novos usuários, faturar mais e melhorar a vida de muito mais pessoas. A propósito, já que a gente está falando de inglês, vem uma novidade interessantíssima aqui no canal sobre esse assunto. Então não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão quando eu tiver um anúncio importante a fazer. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!